Boa noite, galera. Ótimo sabadão para vocês. Hoje estamos aqui com a Jaqueline Correia, né? Fundadora do Instituto de Diabetes Brasil, né? Dornelas, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e hoje nós vamos falar muito sobre um assunto de suma importância na vida do brasileiro. Eu mesmo estou muito curioso, com muitas perguntas. Muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Como é que começou a sua trajetória? Boa noite. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer o convite em nome do Instituto de Diabetes Brasil, em nome da população com diabetes tipo 1. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a construção do Instituto de Diabetes Brasil e da pauta do diabetes, que eu acho que é uma pauta que interessa para muitas pessoas. Nossa, muitos brasileiros estão, né? Infelizmente, nisso, né? É. Como é que começou? Você tem uma história com seu filho, não foi? Isso, eu sou mãe pâncreas, a gente se rotula assim, que é mãe de uma criança com diabetes tipo 1. Já nasceu assim, né? Sim, interrompendo só para poder, assim, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O que é uma, o que é outra, qual que é mais perigosa? Porque as pessoas me perguntam, a minha esposa ela é diabética. E as pessoas perguntam se é tipo 1 ou tipo 2. Eu falei, ela é diabética. Ou tem aquela questão, né? A mais fraca ou a mais leve? Porque aí a minha resposta é essa. Por quê? Porque de verdade eu sou muito leigo. Hoje eu entendo um pouquinho, porque eu acompanho ela, mas assim, ela toma insulina 2 vezes ao dia. Ela faz o acompanhamento da medição da glicemia. Quando dá 100, dá 150, a gente está satisfeito, porque geralmente é 300, 400, né? Chegou a 570 esses dias. Então, ou seja, eu sei que os números altos é ruim, número baixo é terrível, mas eu sou leigo, volto a dizer, né? Sim, a diferença desses dois diagnósticos, né, é que o diabetes tipo 2 na sua grande maioria é por conta dos seus hábitos, né? Falta de atividade física, a alimentação inadequada. E o corpo, ele ainda produz insulina, mas ele cria resistência àquela insulina por conta dos maus hábitos, né? E o diabetes tipo 1 é uma condição autoimune incurável. Então, essa criança, ela nasce com uma predisposição e em algum determinado momento da sua vida vem o diagnóstico. Ao vir o diagnóstico, há uma falência do pâncreas na produção de insulina e a partir daí ele é dependente de insulina para o resto da vida, né? Então, o diabetes tipo 2, ele tem ainda insulina, mas ele cria uma resistência e o diabetes tipo 1 não. É uma condição autoimune incurável. E se me perguntar da minha mulher, eu continuo dizendo, porque na verdade eu sei que é o seguinte, ela não pode ficar sem tomar a insulina as 2 vezes no dia. Às vezes acontece até de tomar uma, porque tá tudo dentro da normalidade, mas assim, é muito raro. Ela tem que tomar as injeçãozinhas na barriga, dá até dó, né? É uma agulhinha pequenininha, mas eu falo, Jesus, obrigado, porque eu não tenho que furar a barriga. Aí você imagina crianças, né? Meu filho foi diagnosticado aos 2 anos de idade, tem um associado neonatal, que o resto da sua vida ele vai precisar de tomar medicamento. Então, vamos dizer assim, como que você vai... como o pâncreas ele para de produzir insulina, a gente precisa da insulina injetável, né? Então, imagine um bebê mamando, como que você vai saber quanto de leite ele tomou? Nossa. Quantas doses de insulina você vai dar nessa criança, né? Então, é muito complexo o diabetes tipo 1. E a criança toma os comprimidos também ou só a insulina? Ou a injeção, né? Não, é porque a insulina vem na injeção. Mas quando a minha mulher vai tomar remédio, eu falo, meu Deus do céu, vai ter que tomar alguma coisa para forrar o estômago, que é muito comprimido. Muita coisa. O diabetes tipo 1, o único medicamento é a insulina injetável. Então, tem que precisar de injeções de insulina todos os dias. Não tem comprimido para o diabetes tipo 1, né? E o diabetes tipo 1 é aquela que vem ainda na infância, né? Então, é muito mais complexo de que você administrar um comprimido, por exemplo, né? Seria muito mais fácil. Mas, infelizmente... A minha mulher, ela toma as injeções e mais essa quantidade de comprimido. O diabetes tipo 1 é só comprimido. Os comprimidos não é só assim, não é tão exigente quanto a insulina. Mas, por exemplo, dependendo do que ela está sentindo, dependendo do que ela comeu, ela tem que tomar lá aqueles comprimidos. Mas a insulina, de noite e de manhã,
Entendi. Tem que Aí o tomar. seu foco é no tipo 1, então. O Instituto Diabetes Brasil, ele abraça todos os tipos de diabetes, mas a gente percebeu que o diabetes tipo 1 era pouco falado, né? Quando a pessoa via uma criança com diabetes tipo 1, geralmente ela culpava a mãe. Nossa, essa mãe deu muito doce pra essa criança. Né? Então tem mãe que... É um tabu, né? Tem mãe que vai saber disso aí com a criança lá por 7 anos? Acontece? Não tem como saber com um diagnóstico tão tardio, porque a partir do momento que o pâncreas para de produzir insulina, você tem pouco tempo para receber o diagnóstico, senão infelizmente vai a óbito. Entendi. Não, e o corpo mostra que não tá. Mostra. O corpo não mostra. O corpo, assim, é uma coisa incrível. Por exemplo, teve um dia que de madrugada lá em casa, baixou e foi para 65. Ela estava morrendo. Eu liguei para o SAMU e o médico me orientando o passo a passo para poder, porque gela, assim, a pessoa fica cadavérica. Não sei se todo mundo assim, mas Sim. fica, esbranquece, o sangue some e você encosta assim, parece que a pessoa estava dentro de uma É o geladeira. mesmo sintoma do 1 Dando pro a 2 geladeira. quando passa mal? Os sintomas é o É mesmo. o Tem mesmo, de né? hipoglicemia e hiperglicemia. Agora, tem pessoas que são assintomáticas, ou seja, a glicose às vezes está muito alta ou muito baixa, mas ela não tem sintoma nenhum. Aí esse é muito É perigoso. o perigoso, né? É o anos? perigoso. Meu filho hoje tem 12 anos. Então ele não pode exagerar na alimentação, né? Tem que ser bem regradinha. A alimentação tem que ser uma alimentação equilibrada, como qualquer outra pessoa, né? A gente que não tem diabetes, a gente deveria comer bastante verdura, frutas, né? Não consumir tantos carboidratos. A alimentação, para quem tem diabetes tipo 1, é a mesma regra. A questão é que tem uma técnica chamada contagem de carboidratos. Ah, Então, entendi. tudo que ele vai se alimentar, né? Um iogurte, uma fruta, a gente pesquisa quanto de carboidratos tem aquele alimento e o médico e o nutricionista faz uma administração, uma tabelinha de quanto que ele deve ser Atividade administrado. física. Super importante a atividade física. Não, É dos pra principais, é isso, né? Exatamente. quem tem um problema, eu acompanho isso de perto. Deveria ser especialista, mas assim, não sou. Não, Agora vai ser. não sou, mas eu acompanho assim, e cobro. Às vezes porque comer, para nós brasileiros, né? Nós brasileiros, acho que é uma das coisas que Não é só brasileiro, a não, gente né? gosta de comer. É o ser humano, né? Não, é o brasileiro, assim, o brasileiro gosta de comer. Aí eu fico vigiando, mas assim, é uma pessoa adulta, a gente só fala por falar, né? Cuidado, não exagera. Não vou exagerar, não. Isso. Rapaz, se você colocar um pudim, como pudim, não vai assistir, não. Como pudim doce, não pode. Aí fala, não, mas é só um pouquinho. Mas por isso que é importante essa técnica de contagem de carboidratos, que muitas vezes nas unidades básicas os profissionais da saúde não têm esse preparo, né? e não passa. Mas essa contagem de carboidratos ela é essencial para que o paciente ele entenda o que ele está consumindo e administre. Ou seja, vai ter um dia que ela vai querer um pudim, ela vai poder comer esse pudim, Porque tá contando porque ela vai direitinho, contar né? o carboidrato e vai administrar a insulina. Né? entendi. Então isso é muito importante. Infelizmente não é todas as unidades que têm profissionais que vão ajudar dar essa informação, exatamente, né? Dar essa informação. Porque eu, por exemplo, graças a Deus, o único problema de saúde que eu tenho é do ácido úrico. É o único, e eu administro muito bem isso, graças a Deus. Tem vezes que eu faço bagunça. Igual essa semana, eu tomei suco de beterraba, sabendo que no outro dia eu ia passar mal. É mesmo, suco de beterraba. Não, nem couve, nem beterraba. O medicamento que eu tomo, eu posso fazer tudo que não me atinge nada. Mas couve e beterraba... Meu Deus. No outro dia, não é uma dor violenta, mas eu sinto a dor no corpo todinho. Entendi. Mas eu falei, vou tomar só 3 copinhos. Mas era 3 copinhos, mais ou menos essa jarra aqui, né? Mas eu já sabia que no outro dia, não ia ter um dia legal. Mas já fui preparado para isso. Mas Também você não bebe, né? Não bebo. E o álcool ferra também. Ferra também. Então, as outras coisas eu controlo tudo. E eu gosto muito de doce. Mas eu não sou comedor de doce. Eu gosto, mas não sou comedor. Eu sou capaz de ter, por exemplo, uma goiabada na minha geladeira e ela ficar 15 dias sem eu comer. Vai comendo um pedacinho. Sem comer. Já a minha esposa, que é diabética, não fica 2 horas. Entendi. Porque ela gosta e vai mesmo. Então eu gosto de doce, mas eu tenho um controle sobre isso. Mesmo não tendo nenhuma restrição de comer. De comer doce. Então, às vezes, eu tenho vontade de fazer um doce de abóbora, uma coisa ou outra. E aí eu já não faço porque eu sei que, por mim, o doce fica lá
um tempão. Aham. Mas pela minha família, pela galera, como dizer, os meus agregados em casa, não fica. E como a mãe é diabética, os meninos são pré-diabéticos. Então, e eles vão na onda mesmo. Depois a gente vê o que acontece. Eu falei, vocês estão pensando o seguinte, olha os meus cabelos brancos, vai pelos meus cabelos brancos. Não vai para depois a gente decidir ver não, porque depois pode ser tarde, pode ser dolorido. Né? Jaqueline, uma dúvida. Seu filho nasceu com diabetes, né? Não. O diagnóstico veio aos 2 anos de idade. 2 anos, né? Então a gente estava numa fase normal em casa, né? E a gente começou a perceber que ele tem uma prima da mesma idade do que ele, e eles sempre brincavam os dois muito juntos, né? E brincadeiras de criança, correndo, subindo, aquela criança de 2 anos mesmo, bem ativa. E a gente viu ele um pouquinho mais lento, né? Mas isso era praticamente imperceptível, era só visão dos pais mesmo. Que só quem estava no convívio do dia a dia. Exatamente. Então nós levamos ele a 4 hospitais aqui do Distrito Federal, e nenhum dos médicos conseguiu diagnosticar. No 5º, eu falei para o médico, chamei, conversei com ele, falei, olha, meu filho precisa de ajuda. E ele fez um teste, né, o exame de glicose, e o exame de glicose, a glicose dele nesse período estava 1.034. Eita! Criança de 2 anos. Né? Então, ele tava já. Ele não tinha tantos sintomas, mas a gente percebeu de prontidão os sintomas leves, que foi essencial, porque assim, existe um dado muito triste no nosso país, que 1 a cada 9 pessoas morrem por falta de diagnóstico oportuno. Então, essas pessoas procuram uma unidade de saúde, mas o próprio profissional da saúde não está preparado. Aí confunde com virose, confunde, a criança está emagrecendo muito, fase de crescimento, né? Aquele estirão, tá bebendo muita água. Nossa, pai, parabéns que tá bebendo muita água. E isso acontece até com adulto. Eu já tive esse problema de ter um diagnóstico errado. Medicação errada, e em vez de melhorar, eu piorei. Aí eu fui no outro médico, e o médico, quando falou assim, não, esse medicamento vai matar. Aí depois ele tentou corrigir para não evitar processo. Eu falei, não, para ficar tranquilo, nesse ponto eu sou muito tranquilo. Eu acho que o rapaz que me atendeu não estava num dia bom, devia estar no final de plantão, confundiu. Eu prefiro olhar por esse lado do que de olhar de má fé ou de incompetência. E aí eu peguei o novo medicamento que ele me deu, e aí conseguiu sanar, equilibrar o meu problema, que é o que eu falei. O único que eu tenho de ácido úrico. Eu estava com as dores muito fortes no peito, fui pro médico, fiz os exames tudo direitinho, quando terminou o eletro, ele falou, o seu coração tá 0. Eu falei, vou morrer. Falei, não, tá 0 aqui, tá bom. Tá 0 para mim é negativo. Então, ou seja, graças a Deus, todos os exames que eu fiz até hoje, dá legal, não tem problema com colesterol, não tem nada. Pressão, nada. Só o bendito ácido úrico. Então, é só controlar e saber o que pode, o que não pode, não fazer bagunça e tomar a medicação direitinho. Certinho. Né? Pergunta, o Instituto, a sede é Brasília? Isso, a sede é Brasília. Tem filiais no país? Temos filiais no país, inclusive quero convidar a sua esposa, a mãe dela, para ir lá no Instituto, aprender mais sobre nutrição, contagem de carboidrato. Então, no Instituto é isso, né? A pessoa vai saber levar, né? A vida. Onde fica aqui em Brasília? Fica na Asa Sul, ali em frente ao Pátio Brasil, né? Para vocês que são de Brasília. Em frente ao Pátio Brasil, ali, edifício Carioca. Lá nós temos profissionais da saúde, nutricionistas, enfermeiros, né? O atendimento tem que ser pré-agendado. Lá a gente tem aulas de educação em diabetes, acolhimento também, porque é um diagnóstico que impacta toda a família. A pessoa não precisa se desesperar, né? Às vezes a pessoa tem um diagnóstico e fica... Exato. Assim, né? Eu, quando eu recebi o diagnóstico, eu me desesperei, né? Eu falei, gente, como que eu vou enfrentar a sociedade? Porque eu não tenho muito doce pro meu filho, mas todo mundo tá falando culpar, aqui, né? que a culpa é sua. Que a culpa é minha, né? Como que ele vai se incluir nas festinhas de criança, né? Imagine uma festa de criança que tem doce, brigadeiro. E não pode comer doce. Aí as pessoas falam, você não pode comer isso, como é que ele vai se sentir, né? Então a gente sentiu... Fazendo a contagem, né? Fazendo se a programando, contagem. pode ir, Pode, com toda certeza. E aí é tudo um preparo, uma educação. Até lá, eu concordo com você que... tem diabético, cara, se tu vê ele é todo assim, saradão, porque ele se cuida tanto. Que ele foi obrigado a virar um fitness, né? Né? Emagreceu, ficou todo alinhadinho, faz academia todo dia. Todo dia. Você olha pra ele assim, o cara é normal, não tem problema nenhum. Não é. Não, eu assim,
tendo orientação e seguindo a orientação, tendo aquele acompanhamento, é uma vida normal. É uma vida normal. Assim, a gente fala assim, né? Que a gente tem barreiras, a gente não pode falar que não tem barreiras. Que não existe barreiras. Porque quando uma pessoa fica com a glicose muito alta, a glicose muito baixa, ela precisa de um tempo para se recuperar, ela precisa do seu medicamento, ela precisa ter o mínimo ali de sua estrutura com alimentação, atividade física. E essa, infelizmente, não é a realidade da maior parte da população. No trabalho, a sua liderança tem que ser informada disso, porque às vezes a pessoa tá num dia ruim, vamos colocar assim, e o chefe não sabe que ela tá doente. Não sabe, exatamente. Não sabe que é doente. Por exemplo, a minha esposa, ela trabalha, e eu falo sempre assim, olha, à noite eu não atendo ligação de ninguém, mas eu só desligo o meu telefone depois que ela chega do trabalho. Por quê? Porque eu fico monitorando. Porque se ela desmaiar, e porque desmaia... Mas ela descontrola ou ela solta ela se controla, mas é igual o seguinte, assim, se tiver coisa gostosa, aí ela... Pode deixar assim o pudim perto. Assim, ela tem uma preocupação muito grande na saúde dela. Só que, por exemplo, assim, eu nem tiro a razão dela. Por exemplo, eu adoro pudim. Aí você coloca na frente um pudim, aí é difícil resistir, tá né? Mas deixa eu falar, tem uma questão que eu acho que é importante falar para a população. Tem mais de 42 fatores que impactam na glicose. Então não é só o pudim. Não é só o pudim, é questão do doce, né? Tem o fator climático, o fator emocional. Entendeu? Nossa, Eu ia entrar nisso agora. Às vezes não é só a alimentação, né? Quando a gente fala só da alimentação, a gente volta a culpa só para o paciente. O indivíduo. E não é isso, né? Existem inúmeros fatores que impactam na glicemia da pessoa. Então, às vezes, por exemplo, ela nem comeu o pudim, mas teve um estresse no serviço, né? Você tá preocupado com o filho, isso alguma coisa assim. Isso dispara mais do que... É pior do que isso que eu ia entrar. O emocional é pior do que a alimentação. Às vezes o estresse que a pessoa passou, o aborrecimento, a tristeza. Tem que ter um controle, né? Você foi na escola pegar o boletim do filho e descobre que o filho faltou muitas aulas. Pô, mas ele saiu pra escola. Dá um baque ali. Então aquilo ali causa uma ira. A gente que é pai, né? Fica irado. Como é que você só tá pra estudar e não foi na escola? Então essas emoções, rapaz, dá um pico na glicose. Né? Esse dia mesmo que eu falei que mediu, que deu 500 e tanto, foi um dia que ela teve um estresse com um menino que aí sobre coisa de escola. Então eu falei, olha, tem que tomar conta da emoção. Eu chego pros meninos e falo, né? Falo, olha, se vocês não se cuidarem, a mãe de vocês morre. E morre mesmo, morre e a gente enterra. E depois não adianta ir lá no cemitério levar flor e chorar, que não vai resolver mais nada. É viver sem ela. Então tem que agora não provocar, porque não é só comida. Aí eu falo muito de comida porque, como eu disse, o brasileiro gosta de comer, né? Mas assim, as emoções, o estresse, ele causa, eu nunca sabia, eu tô sabendo porque eu vivo com uma pessoa que tem essa patologia. Isso eu não sabia. Né? Eu pensei que era só comida. Não, antes disso... Isso é muito fácil, se fosse só comida, se assim, mamão com açúcar. Ó, uma pessoa que tem diabetes, isso é os estudos que falam, ela diariamente, ela precisa tomar mais de 100 decisões diário para que a sua glicose fique dentro do alvo. Mais de 100 decisões diárias. Então, o fator emocional, alimentar, de administrar insulina, de atividade física. Só num dia, essa pessoa ela vai ter, em média, 100 decisões ao dia para que... relacionada à patologia. Ao diabetes, para que o seu alvo, para que ela consiga ficar dentro do alvo, né? Dentro de um fator de um controle bom da glicose. Então, são muitos desafios que essa população enfrenta, né? Antigamente a gente via assim, não... Tá com diabetes, tá mal cuidado, relaxado, mas não é isso. Não se preocupa com a alimentação. Não é isso. Não, assim, então, no instituto, a pessoa chega lá, vai ter essa base. Chega perdidinha, a maioria da pessoa, né? Exatamente, chega muito perdido, não sabe onde procurar acesso ao atendimento, acesso ao seu medicamento, acolhimento, informação, e lá a gente faz todo esse acolhimento, né, de informação também com a população. Para ser nosso associado não paga nada, é de forma gratuita. Eu ia perguntar justamente para quem está nos assistindo, que esse assunto ele é muito relevante, a questão de custo
para as pessoas que vão procurar o Instituto? Bom, então se você tem diabetes, é do Distrito Federal ou das nossas filiais que nós temos em Paracatu, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Sergipe. Basta procurar no Instagram se você tiver rede social, mas nós também temos um número de contato oficial. Lá você vai ser bem acolhido, você vai receber informações sobre os seus direitos também e não paga nada. Por isso, porque eu acho que é importante que todo mundo participe, né? A partir do momento que você coloca um preço, né, um valor numa taxa, às vezes a pessoa que mais precisa pode ficar sem. Sim, e geralmente a que mais precisa, como diz, precisa em todos os sentidos. Paracatu fica onde lá? Paracatu fica ali no centro ali de Paracatu. No centro de Paracatu, né? Eu digo porque eu conheço Paracatu, né? Eu tenho um filho que mora lá. Ah, que bom! Eu tenho um filho que mora lá e eu morei 14 anos em Paracatu, então eu conheço muito bem a cidade. É muito legal a cidade, eu gosto demais lá. Então, assim, eu já pergunto logo, porque a curiosidade das pessoas, como é que eu vou saber? E às vezes a pessoa nem procura por medo de custo. Com todos esses benefícios aí, é muito caro, eu não vou. Então, é muito importante salientar para vocês que então é de forma gratuita. É um presente isso, hein? É um presente e eu concordo com a linha de pensamento de vocês, porque às vezes quem mais precisa fica excluído. Uhum. Por quê? Porque não tem recurso para procurar um nutricionista. Para ter um acompanhamento nutricionista. Ele não tem recurso para estar no consultório de um médico particular, tem que estar no público e muitas das vezes é atendido por um enfermeiro, não menosprezando, pelo contrário, eu respeito, admiro demais o trabalho do que seria da saúde sem os enfermeiros, mas precisaria de uma orientação médica. De atenção especializada ainda, né? Que o desafio ainda é maior. É maior, e aí por medo ou por não ter como pagar um custo. É muito importante saber que procurando um instituto... No SUS aqui a pessoa passa perto, você acha? No Distrito Federal, a gente ainda tem um sistema mais robusto para atender o diabetes, mas a maior parte dos estados, municípios, não né, tem. Paracatu, nós não temos. Procurar um atendimento fora. Nós não tem estrutura, não tem estrutura. Né? Aqui, com toda essa qualidade, com tudo, a gente ainda enfrenta muita deficiência. Muita deficiência. Claro que eu louvo e assim, eu quero até parabenizar a saúde do Distrito Federal, enquanto muitas pessoas atiram pedra, mas eu quero parabenizar porque, por mais difícil que esteja, ainda está melhor do que muitos lugares. De muitos lugares, entendeu? E principalmente para o diabético. Principalmente para o diabetes. Aqui a gente tem uma outra realidade. Aqui é uma outra realidade. É uma outra realidade, tanto de acesso a medicamentos, como tecnologias também, que os medicamentos, os tratamentos evoluíram. Agora a gente tem as tecnologias. Você falou sobre a sua esposa ter passado mal com a glicose de 60, né? Provavelmente ela estava com a glicose de 60, mas a glicose estava tendenciando a cair muito mais. Então, se ela estivesse usando um sensor de monitoramento de glicose, ela ia poder identificar isso, né? Porque você escaneia e ele mostra o gráfico de como que tá, né, essa glicose e a seta de tendência. Salva a vida isso. E eles ainda soltam o alarme, né? E antes de ter uma hipoglicemia, que é essa glicemia abaixo de 60, ele solta um alarme para ela tomar uma atitude, consumir um carboidrato de rápida absorção e não passar mal. Então, as tecnologias muito importante. É muito importante. Salva a vida. Porque te avisa com antecedência, né? Essas tecnologias nós temos no Distrito Federal que está longe da realidade da maior parte do país. Quantas pessoas vocês estão recebendo lá no Instituto? Nós temos cadastrado 1.015 pessoas, né? Então, se incluir famílias, vai mais de 10 mil. Elas precisam estar indo lá ou online resolve muita coisa? A gente tem atendimento online também, e a gente trabalha também com políticas públicas, né? Porque aqui a gente está perto do Congresso Nacional. Então, a gente está agora com alguns projetos de leis para amparar a pessoa com diabetes tipo 1, porque até hoje, imagine só, a insulina tem 103 anos, salvo engano. Entendi. E até hoje a gente não tem uma lei que ampare a pessoa com diabetes tipo 1 no nosso país. E é caro para comprar? É caro. São medicamentos de o medicamento do diabetes. Não, se a pessoa gasta mais ou menos mensal, sim, a pessoa está com diabetes. Porque aí vai depender do tratamento que ela usa, né? O meu filho mesmo, ele usa uma bomba de insulina, que é como se fosse considerado um pâncreas artificial, que só a bomba de insulina custa cerca de 28 mil. Gente do céu.
Aí os insumos, só os insumos mensal, tirando a própria insulina, tirando a própria insulina, só a bomba, né? Só a bomba. A manutenção da bomba mensal chega a 4, 5 mil por mês. Então tem a manutenção ainda. Tem a manutenção, porque ela estraga, né? Para e tudo. A qualidade de vida é outra, né? É outra, né? Ela funciona mesmo como um pâncreas artificial, ela administra insulina quando precisa, ela encerra a administração. Essa bomba, ela entra dentro da pele? Como é que é? Ela faz o acesso, a agulha volta, ela sai do corpo e fica só o acesso. Entendi. Interessante. Muda a qualidade de vida, muda. Isso é só pro diabetes 1 ou pro 2? Quem é insulino dependente, se for diabetes tipo 2, pode usar essa tecnologia, né? Porque o insulino dependente tipo 2 é como se fosse praticamente o tipo 1. Ele precisa de dose de insulina. É um pâncreas artificial. Agora, se você for comprar só a caixinha de fita pra furar aqui, era R$60 uma caixinha. Uma caixinha, dura um mês. Um mês não, ela dura uma semana. Às vezes não vai uma semana, dependendo do seguinte, a situação que a pessoa tá, ela tem que estar medindo de cada 2 horas. E usou uma fitinha, e às vezes você nem usou a fitinha, de maneira que você pegou nela de um jeito errado, ela já não funciona. E é R$60 uma caixinha. Quem usa insulina, o ideal é usar pelo menos 4 potes de tiras reagentes ao mês. Ao mês. Então você imagina, só aí já foi um quarto de um salário praticamente. E a rede pública não fornece? Não, fornece. Por isso nós estamos aqui em outra realidade. Então, por isso que eu estou parabenizando. Brasília. Aqui, parabéns. Aí você tem, por exemplo, no caso, tem a seringa, ou tem a caneta, aí tem as lancetas, tem um monte de coisas. O sensor também disponibiliza aqui no Distrito Federal de forma gratuita. Do meu pai é tipo 2 a diabetes dele, sabe? Mas eu notei que mudou, a diabetes mudou ele. Aquela garra, ele perdeu. Porque assim, a oscilação dos níveis de glicose no sangue, ele impacta todo o metabolismo, né? Os netos começam a mandar nele. Não, os netos mandaram no avô, eu não tenho problema nenhum. Você vê, eu tenho uma netinha que, quando eu estava nas minhas crises de ácido úrico, a primeira coisa que ela pisava era perguntar se eu estou bem, se eu estava precisando de alguma coisa. Só quer que eu ponha um banquinho pro seu pôr o pé? Não manda em mim. Pessoal assim, rapaz, você faz o que ela quer. Eu falei, faço mais ainda. Porque a pessoa, eu falei, nem a minha mulher chega em casa e pergunta se eu tô bem. A menina chega, só tá bem, vovô? Olha tá precisando de alguma coisa? Então a diabetes muda isso. Ela é uma criancinha de 4 anos. Não vai mandar em mim. Tendo diabetes ou não tendo diabetes, faz o que essa oscilação que você falou que deixa a pessoa pra baixo. Essa oscilação, ela impacta tudo, né? Tira aquela garra, né? Ela impacta na visão, nos rins, né? Em todo o sistema da pessoa, né? Então, assim, é muito comum, infelizmente, a pessoa é diagnosticada com diabetes ou tipo 1 ou tipo 2. Vou levar ele lá no instituto. Pode levar. E se ele não tiver essa oscilação, aí vai vir as comorbidades relacionadas ao diabetes, né? Então, fica mais cansado, sono, mas isso tem a ver com né? Indisposição muito grande. Controle, né? Então aí é importante ele estar com um especialista, às vezes providenciar esse sensor de monitoramento de glicose para ver se realmente está oscilando muito, porque impacta assim, deixa a pessoa mais prostrada. No caso dele, a bomba serviria? Aí eu não sei, ele é plenamente insulinizado, ele toma insulina para tudo? Não toma aquela tão pesada, né? Ele quando tá lá em cima, ele toma. Não tomou a necessidade da bomba, não. A bomba, mas principalmente no caso do menino dela, que já veio da infância e ele não tem o pâncreas. A bomba é um pâncreas para ele. Então isso é o acompanhamento da vida toda, né? Vida toda. Enquanto não tem a cura, ele vai precisar desse... E a bomba não atrapalha ele estar em piscina? A bomba que ele usa é uma bomba mais moderna, né? Então ela é a prova d'água, ele entra na piscina, faz natação, ele joga bola, ele faz tudo com a bomba. Gruda, tem um clipezinho, gruda aqui e ele vai feliz, né? Como vê ele muito novinho, então é como se fosse parte dele. É parte dele. A bomba. Não, é interessante, porque se não priva a criança, né? E psicologicamente acaba trazendo um bloqueio muito grande, porque, poxa vida, não posso jogar futebol, não posso entrar na piscina, não posso fazer isso. Que, infelizmente, existem algumas patologias que atrapalham. Mas no caso da diabetes,
tendo um acompanhamento e tudo, a vida da pessoa é normal. Eu fiquei curioso da bomba, porque eu sei da existência da bomba, mas não conheço a funcionalidade. Eu sempre pensei assim, tá, a bomba tá ali, mas para tomar banho tem que tomar cuidado, não pode entrar na piscina, se chover eu tenho que ficar em casa. Então, ou seja, se a tecnologia, e eu acredito que cada dia mais vai melhorar a tecnologia, e eu acredito que vai ainda aparecer algum tratamento, algum medicamento que vai poder ainda amenizar até em 100% esse problema. É o que a gente busca e espera, né? Porque os desafios são grandes. Eu estava observando, está sempre no Congresso, na briga na legislação para poder ajudar. Até porque hoje, por exemplo, um diabético para aposentar pela diabetes, pelo que eu levantei, tem que estar morto. Tem que estar amputado, tem que estar não sei o que, cego. Não, por exemplo, igual eu estou falando da minha casa, porque é o que eu convivo. A minha esposa, hoje, na minha concepção, ela tinha que estar aposentada. Por quê? Porque você sabe os desafios. Porque o desafio é muito... Porque ela sai bem, daí a pouquinho o telefone toca, tem que correr e levar a insulina para ela no serviço, ou tem que... Por isso que eu fico de plantão. Meu telefone, eu só desligo, só deixo de atender a ligação depois que ela passou do portão para dentro. Porque aí já está ali comigo, se precisar de pôr no carro, eu correr para o médico, ligar para o SAMU, já tá fácil para a gente administrar. Como eu já acompanho, eu já sei mais ou menos o que fazer quando está alto e quando está baixo ali, para dar os primeiros... atendimento. E geralmente os primeiros ali a gente já consegue resolver tudo, não há necessidade de ir para o médico, graças a Deus. Mas se quem precisa ir, e igual eu falei, ela, na minha concepção, eu acho que ela já deveria estar aposentada, mas não aposenta, por isso não. Ela tem que estar cega, amputada, ou numa situação já de quase que de óbito. Então eu acho que tem que mudar isso, porque... não é fácil a vida de uma pessoa com diabetes. Não, você tem seu pai, né? Você tem seu filho, sabe que não é fácil, né? Não é fácil. E não sei se a idade interfere nisso, mas a minha esposa está com 49 anos. Então, nova, ou seja, tá nova, mas não tá nova dentro da realidade do brasileiro. Ou seja, uma pessoa com quase 50 anos que pode sair, cair na calçada ali. É mesmo? Pode desmaiar, pode acertar. Tá numa boa aqui. Agora, no caso da esposa dele, ela tratando direitinho, não vai passar por isso, né? Não tem como, porque a partir do momento que um sistema, né, dentro do seu organismo, ele para de produzir, ela vai precisar passar por inúmeros desafios, infelizmente, porque não trabalha de forma eficaz como funciona. Né? Sempre se policiando. Então, sempre se policiando, que a gente fala que são as barreiras enfrentadas, que a sociedade, as autoridades não vê essas barreiras que essa população enfrenta, né? Exemplo, um jovem vai prestar um vestibular, por exemplo, né? Ou um concurso público. Entendi. Se ele tem uma hipoglicemia, ele não tem o mesmo tempo de prova que uma pessoa que não tem diabetes tem, né? E muitas das vezes a gente tem que entrar na justiça para a justiça permitir que ele entre com o seu medicamento, com o seu glicosímetro. Até isso eles são impedidos. Então, a sociedade, as autoridades, elas estavam assim 100%... a gente fala que essa população estava 100% invisível. Não existia, né? Então, nós juntamos cerca de 5 mães que não sabiam nada de políticas públicas há cerca de 4 anos atrás, 3 anos atrás. Fomos para o Congresso Nacional. A gente só tinha um papelzinho e um sonho. Quem ficou lá, né? E a gente fez um trabalho muito lindo no Congresso Nacional. Nós apresentamos um projeto de lei que ele foi aprovado por unanimidade, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Infelizmente, o nosso presidente vetou esse projeto de lei, agora está nas mãos do Congresso para derrubar o veto do presidente, né? Entendi. Então, e esse projeto de lei é para considerar o diabetes tipo 1 no rol de pessoas com deficiência. Porque um órgão não funciona. Ali é uma deficiência. Ali já é uma deficiência, mas ela também sofre essas barreiras. Meu filho aqui no Distrito Federal, eu não consegui ele matricular numa escola que eu gostaria. Porque a escola se negou a matricular meu filho. Quem vai cuidar de uma criança com diabetes? Quem vai administrar? Quem vai assumir o risco? Ninguém. Ainda tem isso. Tem o risco, Tem o risco. Se baixar demais, pode vir a óbito. Tem que ter o preparo, né? A insulina é um medicamento altamente perigoso. Uma gota
a mais você mata uma pessoa. Meu Deus. Uma gota a mais, é uma gota. É uma responsabilidade muito grande. Agora, eles sozinhos, eles conseguem se virar? Agora ele tá com 12 anos, faz uso de uma tecnologia. Isso. A tecnologia, eu recebo todos os alarmes aqui no meu celular, onde eu estiver. Que bacana. Né? Então, com isso, ele consegue estudar. Ter uma vida normal, sem risco, assim, digamos assim, dentro do... Exatamente, mas a realidade do meu filho não é a realidade da maior parte da população. Então, a gente está brigando para que a realidade do meu filho seja igual para todo mundo, seja para sua esposa também. Né? Então, no mês que vem, o Congresso Nacional vai ter essa oportunidade de apreciar esse veto e a gente espera encarecidamente que eles possam olhar com atenção para a causa do diabetes, né? Uma população que sofre. O Brasil é o país que mais se morre por hipoglicemia. Nossa! É o país que mais se morre por hipoglicemia. A pessoa, né, uma criança, ao ser diagnosticada com diabetes tipo 1, na adolescência, ela tem cerca de 30% chances a mais de ter comorbidades relacionadas ao diabetes. Então, imagina um jovem de 15 anos já com problema na visão, já com problema. Essa é a realidade do nosso país hoje, né? Então, infelizmente, quando o projeto foi vetado, deixou a gente sem chão, porque os parlamentares entenderam a necessidade, mas acho que levou mais em consideração o impacto, alguma questão assim, foi vetado. Mas a gente precisa mudar, a gente fala que esses projetos de lei teria que ser uma reparação do Estado para essas famílias. Né? Então, imagina sua esposa, Deus o livre, na época da pandemia, estivesse desempregada e fosse procurar um emprego. Você acha que ela ia conseguir? Não, porque ela é de alto risco. Quem ia empregar uma pessoa com diabetes na época da pandemia? Quem pensou nas pessoas com diabetes na pandemia? Ninguém. Não houve nenhum comentário. Não houve nenhum comentário. Na enchente do Sul, eu dou uma referência, né? Um cadeirante e uma pessoa com diabetes. A gente vai, leva a cadeira de roda e leva também a insulina da pessoa que tem diabetes. Quem morre primeiro? Meu a Deus. pessoa que tem diabetes, que não pode ficar um dia sem insulina. Não pode. Então, aconteceu a enchente no Sul, todas as pessoas com diabetes ficaram sem seu medicamento. A gente teve que vir aqui para Brasília, na FAB, conscientizar para que a FAB pudesse levar. Ah, ok. Então, hoje a gente aprendeu demais, né? Muito. Eu falei, quando eu saí de casa, eu falei, olha, eu vou aproveitar o momento. Então, deixa o seu contato. Para finalizar, você fala do Instituto. Do Instituto. Para finalizar, tá bom. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, falar que o Instituto Diabetes Brasil, as portas estão abertas, né? Nós temos as redes sociais, que é Instituto Diabetes Brasil, tudo junto. O telefone de contato é 61 98319 4726. Você que está em Brasília ou fora de Brasília, pode nos acompanhar, buscar atendimento, acolhimento, que nós estamos sempre de braços abertos. Ótimo. Jaqueline, foi um prazer conhecer você, prazer falar. Tirou muitas dúvidas. Espero que tenhamos ajudado muito você que está nos assistindo. Tirou esse sábado, né, para poder assistir, aprender e procure mesmo o Instituto. Se tiver alguém com suspeita, não precisa ter a doença, com suspeita, procure. Que quanto mais rápido descobrir, melhor é para cuidar e ter uma qualidade de vida. Então é isso aí, galera. Ótimo sabadão. Abração.